Senhoras e senhores, agora teremos a mesa redonda na continuação dos trabalhos com o seguinte tema: atenção psicossocial na rede de atenção psicossocial em saúde, a partir de diferentes espaços. Para coordenar essa atividade, convido à mesa a psicóloga conselheira do CRP12, Angelita Quintino Egert. Convido para os seguintes eixos: CAPS, Felipe Brognoli. Atenção aos usuários de substâncias psicoativas, a professora psicóloga Daniela Schneider. Hospital Geral, a psicóloga Letícia Macedo Gabarra. Atenção básica, a psicóloga Magda Zurba. Saúde do trabalhador, a psicóloga Mirelle Fitzenreuter. A Mirelle é do Sereste, da macro-região de Joinville. Rede Intersetorial de Saúde, DST-AIDS, representando a doutora Elma Cior, Vanessa Vieira da Silva. Consultórios de rua, a enfermeira Gabriela de Boita. Graziela, desculpa. Bom dia novamente a todos e a todas. Essa mesa, na perspectiva de uma sociedade de direitos, ela tem como objetivo a saúde em geral, sem deixar de buscar a articulação com outras políticas diferentes das que serão apresentadas nessa mesa. O desafio nessa discussão, que é composta aqui pelo CAPS, pela atenção aos usuários de substâncias psicoativas, Hospital Geral, atenção básica, saúde do trabalhador, rede intersetorial em saúde, como os DSTs, consultórios de rua. Então, cada componente da mesa terá 15 minutos para concluir a sua fala, e no final de todas as exposições abriremos para um pequeno debate. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra ao representante do CAPS, Felipe Brognoli. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, a possibilidade da participação nesse encontro. Estou ainda tentando organizar um pouco as coisas aqui para poder fazer uma fala que, ao mesmo tempo, resgata aquilo que seria fundamental na razão de existir dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, como dispositivos da reforma psiquiátrica, e tentando mostrar ao mesmo tempo que, a partir da constituição das RAPs, das redes de atenção psicossocial, ele passa a ter um outro papel, tem um outro lugar, mas ainda simultaneamente preservando aquilo que sempre foi, vou chamar assim, da alma dos CAPs, né? Bom, para isso eu queria, em primeiro lugar, recuperar um pouco a história do surgimento dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Eles, por um bom tempo, foram os principais dispositivos do processo de reforma psiquiátrica, né? Foram privilegiados pelo Ministério da Saúde pelo menos nos últimos 10 anos. E foi, de fato, o dispositivo que mais cresceu no país, né? Atualmente, a gente tem mais de 1.700 CAPs no Brasil inteiro. Mas essa história começou... Obrigado. Essa história começou dentro desse contexto de reestruturação da assistência à saúde mental, que a gente vai chamar de reforma psiquiátrica, e dentro de um contexto político específico, né, que é o final dos anos 80, nesse processo também que engloba a reforma sanitária. Com
o advento desse primeiro CAPS brasileiro, que é o CAPS Luiz Cerqueira, na cidade de São Paulo, também chamado de CAPS Itapeva, né? Ele foi inaugurado em 1987 como um projeto, vamos dizer assim, pioneiro, né? E que, pela primeira vez, se organizava em torno daquilo que serão as diretrizes fundamentais da reforma psiquiátrica: a inserção comunitária, o serviço aberto e o processo de desinstitucionalização. Então, esse CAPS ele foi criado com base, obviamente, ainda como uma herança das várias reformas psiquiátricas que vão acontecer pelo mundo, né? Particularmente pela inspiração basagliana, que é uma influência extremamente importante para nós, né, na orientação, na direção do nosso processo. Mas o CAPS, especificamente como dispositivo, isso é apontado pela doutora Ana Pita, ele tem como origem uma ideia desse conjunto de ações que se desenvolveu na Nicarágua no período revolucionário, né, nos anos 80, em que havia a necessidade de se criar e, ao mesmo tempo, se defrontava com um país extremamente empobrecido, em conflito, né, em função da Revolução, e que precisava apelar para invenções, para criações capazes de promover a saúde e a reinserção social dessas pessoas. Então, inspirado nessas ideias, vejam, a ideia de inserção comunitária está presente desde o primeiro CAPS, né? E, por conta disso, a ideia também do estabelecimento de rede, né? Já aparece aí nessa primeira experiência. Simultaneamente, a gente tem, após a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos, tem a criação dos NAPs na cidade de Santos, né? A partir de 89, os NAPs também se transformam numa referência para todo o Brasil. Nós, por exemplo, aqui em Florianópolis, fomos visitar os NAPs de Santos em 96, né? Ou seja, quando a experiência já estava em andamento há muito tempo e estava consolidada. E, principalmente, a ideia dos NAPs a grande diferença naquela época, nos anos 80, entre NAPs e CAPs era essa. Os CAPs, como centros de atenção, eles teriam um funcionamento regular no período de segunda a sexta, no seu horário normal, mais ou menos como funcionam os CAPs 1 e 2 hoje, não é? E o NAPs, ele já é um serviço de funcionamento 24 horas. Né? A ideia é que, através desse dispositivo, se pudesse produzir hospitalidade noturna, essa possibilidade de atender a pessoa quando numa situação de crise, um espaço de convivência, que eu quero chamar a atenção para isso, que é extremamente importante, é uma função extremamente importante dos CAPs, que não pode ser perdida, é um espaço de convivência, mesmo que eles não sejam centros de convivência, que é um outro tipo de dispositivo. A atenção à crise, né, fora dos domínios do hospital, as ações de reabilitação psicossocial, o agenciamento de espaços de transformação cultural. Ou seja, esses dois serviços, eles já sintetizam, já mostram qual é a direção que vai ser dada a esse tipo de dispositivo. Né? O fundamento deles é o que se procura preservar até hoje no funcionamento dos CAPs. Então, essas são as nossas primeiras experiências e as experiências que vão nos inspirar. Na década de 90, então, começa a difusão desse modelo dos CAPs pelo país, e isso que a gente vê hoje, mais de 1.700 CAPs nas 3 modalidades, né, espalhados pelo Brasil inteiro. Do ponto de vista
da organização do Ministério e do marco legal para a criação desse tipo de serviço. A gente tem, em 92, a portaria 224, que é a primeira portaria que vai dar uma ordenação para a criação e o funcionamento dos CAPs e NAPs, ainda preserva essa nomenclatura, né? E define esses serviços como unidades de saúde locais ou regionalizadas, né? Que têm uma população adscrita. Estou enfatizando isso porque, na verdade, esse, vamos dizer assim, é o princípio da formação de uma rede, né? É necessário, e isso é uma exigência para os CAPs, apesar de a gente não ver isso como uma prática comum. Novamente, o problema da compreensão do gestor a respeito do que seja um serviço substitutivo de saúde mental, ele tem necessariamente, para funcionar, para cumprir aquilo que ele propõe, um território específico, não é? Vou tentar desenvolver isso mais tarde. Em seguida, ou seja, a portaria 224 é de 92. 10 anos depois, a gente tem uma reorganização com a portaria 336, que é a que institui, então, essa forma de organizar os CAPs que nós temos hoje. Os CAPs 1, 2 e 3, CAPs para adultos com transtorno mental, CAPs para crianças e adolescentes e CAPs de enfatizar. Embora a gente não possa fazer um aprofundamento da discussão do que seja o território, mas quero enfatizar essa ideia, né? Porque quando a gente fala nas RAPs, parece que a gente está falando pela primeira vez no CAPs em rede, né? Embora a ideia de rede e da presença do CAPs no território já estivesse definida desde a sua fundação, desde a sua criação. Seguindo, a gente vai ter, então, uma definição do que é um CAPs, ou um NAPs. Um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo e de produção de vida. Essa definição acaba por dar um contorno ao tipo de clientela que seria própria do CAPs, ou seja, pessoas que, em estado grave e persistente, têm em suas vidas um prejuízo significativo no seu funcionamento social. Isso quer dizer, entre outras coisas, que não importa tanto o diagnóstico que a pessoa receba, né? Mas sim os efeitos que aquele sofrimento tem sobre a vida dela. Não importa se a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia para ser tratada num CAPS ou para ser atendida num CAPS, né? O que importa é o quanto de prejuízo aquele sofrimento já produziu, né? E se ela se tornou efetivamente alguém que não consegue mais lidar com a sua vida de uma maneira, vamos chamar assim, de autônoma, embora esse seja também um conceito que mereça reflexão, né? O conceito de autonomia. Mas, enfim, essa restrição nessa capacidade de autonomia que vai principalmente justificar a aceitação dessa pessoa num tipo de dispositivo que é o CAPS. Novamente, não é o critério diagnóstico, ou melhor, não é o diagnóstico psiquiátrico quem define isso. O que se exige da gente com isso é que a gente mude o tipo de diagnóstico a ser feito, né? E aí, principalmente, o recurso que a gente tem, a estratégia que a gente tem, é um diagnóstico situacional. Se a gente for, principalmente,
pelos critérios adotados pela reabilitação psicossocial, a gente vai encontrar, no mínimo, os 3 cenários da vida cotidiana como fontes para se fazer esse diagnóstico, né? Que seja a família, a relação com a família, a relação com a comunidade e a relação com o mercado, né? Ou seja, a gente desloca o tipo de diagnóstico para produzir aquilo que se pretende quando a gente diz que é preciso colocar a doença entre parênteses, né? Porque eu passo a olhar o sujeito e o modo como ele estabelece a sua vida nesses cenários aí da vida cotidiana. Então, é um deslocamento necessário. Os objetivos dos CAPs definidos pelo documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2004, também conhecido como Manual de CAPs. Pelo menos as pessoas que trabalham aqui em CAPs já devem conhecer esse documento, né? Quero chamar a atenção para 2 coisas aqui, principalmente. Um dos objetivos coloca claramente que é de responsabilidade do CAPs organizar a rede de serviços de saúde mental de seus territórios. Ou seja, uma função, vamos dizer assim, de gestão desse conjunto de serviços a partir, novamente, da noção de território. A pergunta que sempre me vem quando eu falo isso é: qual das nossas cidades os CAPs são territorializados efetivamente, né? Quando você tem um CAPs para uma cidade inteira, o que resta é um território do tamanho da cidade, né? E regular a porta de entrada da rede de assistência, né? Que é uma função que também foi modificada a partir da portaria 3088, a portaria que cria as redes de atenção psicossocial, né? E isso depende significativamente do tipo de concepção que o gestor tem a respeito do que seja essa organização dos serviços e da porta de entrada. Esse era o desenho da rede que aparece lá em 2004, ainda com a noção, com a ideia do CAPs como o centro da organização dessa rede, né? Isso se modifica bastante também a partir da portaria 3088. Vocês podem ver no folder aqui do evento que, na parte de baixo, eu sei que está muito pequenininho para vocês verem daí, mas vocês podem olhar nos folders que tem lá um outro desenho da rede, onde a atenção básica aparece no centro. Isso tem algumas consequências. Então, para o CAPs funcionar em rede, ele precisa, em primeiro lugar, de um território e a partir daí, essa possibilidade de articulação não apenas com os serviços de saúde. Isso é outra coisa importante, né? O CAPs ele não pode estar articulado apenas dentro da própria rede de saúde. E aí, novamente, eu estou falando de território e eu preciso dar uma paradinha para pensar o que é isso, não é? Principalmente porque esse é um conceito que se tornou fundamental para toda a rede. As unidades locais de saúde, elas são organizadas a partir de um território, né? Uma vez que elas passam a ser, a atenção básica passa a ser a organizadora dessa rede, ela também está subordinada a essa lógica de território. E, como consequência, a ideia de uma população adscrita. Só que o que está em causa aqui, e que eu acho que merece uma reflexão para a gente poder amadurecer a ideia, é de que território nós estamos falando, não é? E é muito comum a gente encontrar entre os profissionais de saúde a ideia de território como espaço físico, né? Isso, em alguns casos, e principalmente para a saúde mental, muitas vezes é problemático, porque
o sujeito não se limita, ou muitas vezes não constitui o seu território de maneira coincidente com o espaço onde ele mora. Às vezes ele mora num bairro, mas o seu território existencial é em outro lugar. A gente tem acompanhado um caso em que isso fica muito evidente. A pessoa mora num bairro, mas a irmã que cuida mora em outro, as relações de infância estão em outro lugar, enfim, há uma série de vínculos que essa pessoa faz que não é no lugar onde ela mora. E aí, quando ela vai no posto de saúde desse lugar onde ela não mora, ela ouve da equipe o seguinte, que ela tem que procurar o posto de saúde onde ela mora, porque lá é o território dela. Isso é um engano. O território dela não é onde ela mora. Até porque ela tem uma relação conflituosa com a equipe de saúde do posto, do bairro onde ela mora. Então, ela foi pedir o acolhimento nesse posto de saúde porque o território dela é lá. E, infelizmente, ela teve essa resposta. Então, nós precisamos aprofundar essa ideia. Compreender que o território é onde a gente produz, e o território produz o sujeito. O território tentando uma definição bastante simples, o território é o espaço físico, mais as marcas simbólicas e subjetivas que a gente coloca nele. O território é um espaço físico com sentido. Não é com sentido, é com sentido. Ou seja, a gente, pela nossa experiência, pela nossa vivência, pelo tipo de vínculo que a gente estabelece com as pessoas no local, nós, pessoalmente, individualmente, nós produzimos uma rede que vai configurar o território. E ele não precisa, ou não vai estar marcado apenas por essa região geográfica. Eu posso constituir territórios em diferentes locais da cidade. Ora, a função do CAPES, vamos dizer assim, eu estou enfatizando uma dessas funções fundamentais, é exatamente produzir território. No sentido em que, na medida em que o CAPES consegue fazer o sujeito circular, produzir com ele essas marcas simbólicas no espaço, que se produz um lugar ao sujeito, um lugar para o sujeito. Por isso a noção de território é tão importante. Porque ele nos serve não só para pensar o efeito que o serviço produz, os seus efeitos terapêuticos, efetivamente, mas também para pensar o próprio funcionamento do serviço, o modo como ele se articula no território e como ele é capaz de produzir territórios para si e para si como serviço, como dispositivo, mas também para esse a quem ele atende. Eu vou pular imediatamente, então, para a portaria 3088, que recomendo, acho extremamente importante que a gente se aproprie dela, porque tem algumas mudanças que são importantes, mas o que eu quero enfatizar é que a função do CAPES permanece, apesar da ampliação da rede para esse conjunto bastante expressivo de novos serviços. Claro, como o professor Paulo colocou muito claramente aqui, não basta criar serviço, é preciso não descuidar das outras dimensões necessárias para que ele cumpra a sua função nos objetivos da reforma psiquiátrica. A mudança conceitual, que diz respeito à concepção daquilo que com aquilo que a gente está lidando, a mudança no estatuto jurídico da pessoa com que a gente está trabalhando e a mudança cultural, as representações a respeito do louco e da loucura, que são, obviamente, sempre negativas nesse ponto de vista, porque colocam o sujeito num lugar de invalidez.
Então, a gente tem uma diversidade, são esses os pontos previstos na portaria, mas que se subdividem em serviços diferentes. Por exemplo, a atenção psicossocial especializada, que são os CAPs, né? E aí a gente já conhece um pouco como que eles estão organizados, os CAPs 1, 2 e 3, e para clientelas específicas. A atenção básica em saúde também, ela vai organizar uma série de serviços para poder dar conta, nesse nível de atenção, dessa tarefa da atenção psicossocial, que são, por exemplo, os consultórios de rua, os consultórios na rua, né, que passam a estar vinculados diretamente à atenção básica. Um projeto extremamente importante, necessário, principalmente se a gente compreende a atenção a álcool e drogas, não na perspectiva da abstinência, mas sim no processo de redução de danos, que é um outro ganho que foi do próprio processo de reforma psiquiátrica, mas que a gente vai perdendo na medida em que o tema da internação compulsória vai ganhando espaço na mídia e no imaginário popular. Bom, ok, vou interromper. Agradeço, obrigado pela atenção, novamente, obrigado pelo convite. Obrigada, Felipe. Agora, Daniela Ribeiro Schneider, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Valência, Espanha. Com a palavra, Daniela. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com amigos, com pessoas que estão aqui pensando a rede de atenção psicossocial, né, tão importante para a gente consolidar as nossas políticas de saúde mental no nosso país. Queria agradecer ao convite do Conselho, né, para estar participando aqui, parabenizando também ao Conselho por essa iniciativa de estar realizando este seminário. É tão importante, né, para que a nossa categoria pare e pense, que a gente possa compartilhar com outros setores reflexões sobre essa questão importante aí, que é a atenção psicossocial, a rede, etc. Bem, a mim me cabe a parte das drogas, sou uma menina chegada nas drogas, então eu vou falar um pouco para vocês e tentar problematizar um pouco essa questão, começando, né, situando que essa problemática do álcool e outras drogas, eu não gosto de falar muito de substância psicoativa porque parece uma coisa tão etérea, tão... Na realidade é isso, é álcool, é maconha, é cocaína, é crack, essa que é a questão que nos pega, né? Então eu gosto de falar álcool e outras drogas mesmo. Bem, queria dizer então que hoje essa questão é uma questão estratégica para a gente pensar a problemática da política de saúde mental no nosso país, e eu vou tentar justificar porque eu considero ela estratégica. O primeiro aspecto que eu considero ela estratégica é pelo impacto social que esta problemática tem na população. Não vou ficar aqui citando todos os dados do CEBRID, que eu acho que está todo mundo careca de saber, mas 12% da população brasileira tem dependência de álcool, para a gente não falar dos outros padrões de uso, né? Que a quantidade é muito maior, os índices são muito maiores. Então, é óbvio que esta problemática ela tem um impacto na vida das pessoas. E, por isso, ela se põe como uma questão fundamental a ser pensada, né? Eu acho que uma outra questão importante nessa área do álcool e drogas é a visibilidade que este tipo de problema tem, né? Porque ele entra no cotidiano das famílias, no cotidiano dos trabalhos, dos locais de trabalho, nos centros de educação, ele está no cerne, no coração dos espaços de lazer, né? A gente tem discutido muito na UFSC, porque dentro dos centros de ensino não se pode utilizar álcool e outras drogas, e é uma dificuldade danada para a gente pensar festas
dentro daquele espaço sem o uso, porque isso está entranhado, né, dentro do nosso espaço de lazer. Então, na verdade, essa problemática ela atravessa, né, o nosso modus vivendi, né, ocidental, e atravessa os territórios das cidades, né? Ela ocupa as ruas e a gente tem vários estudos mostrando o quanto que essa problemática está relacionada aos problemas da violência urbana, da violência no trânsito, ou